Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre receptivo, né? O que é receptivo, para que serve, como funciona, vale a pena, não vale a pena. Então é um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo interessante que ele vai mostrar alguns caminhos para você que está aí planejando realizar sua viagem e não sabe se vale a pena optar por um programa de receptivo ou não. Afinal, o que é receptivo? Receptivo nada mais é do que um operador local, que pode ser uma agência de viagens, pode ser uma empresa especializada em transporte, especializada em receber pessoas, né? Em fazer todo o trabalho de turismo local daquela determinada região e para as áreas próximas daquele destino que você está indo conhecer, está indo viajar. Maravilha. Bom, Marcos, vale a pena comprar esse serviço de receptivo? Bom, depende. Por quê? Porque depende. Depende com quem você está indo viajar, se você está indo viajar sozinho, se você está indo de férias, se está indo a trabalho. A gente precisa entender um pouco mais qual é o motivo e qual é a sua necessidade dentro dessa viagem que você está indo realizar. Mas vale a pena? Você usa? Sim, eu uso. Normalmente eu uso, principalmente em viagens de férias. Quase todas eu uso, tá? Vou explicar para vocês por que eu uso e por que vale a pena. Imagina o seguinte, você vai num lugar que você não conhece, tá? E quando você chega nesse lugar, você vai ter que procurar as opções, você vai ter que buscar saber onde ficam os lugares, não vai ter ninguém para te orientar, você não sabe se aquele lugar realmente vale a pena uma visita ou não, se está legal, se não está legal, se já passou o tempo dele, se está ultrapassado. O tempo que você gasta e o desperdício muitas vezes financeiro que você despende numa jornada dessa, fazendo sozinho, principalmente que você é um viajante, você não é formado em turismo, você não entende do turismo, você não sabe onde procurar as informações muitas vezes, é muito custoso e você perde tempo, você desperdiça o tempo. Você pode fazer isso de uma forma mais organizada, né? Então, por exemplo, se você contratou uma empresa de receptivo, por exemplo, quando você chegar no aeroporto, já existe uma pessoa te esperando, aguardando você chegar de acordo com o horário do seu voo. Ele vai esperar você chegar, se o seu voo atrasar, ele vai te aguardar chegar lá até um determinado momento, senão ele vai achar que você não veio, que você não foi, etc. Você desembarca, já tem uma pessoa te esperando. Cara, você ganha um tempo enorme. Imagina, às vezes você pode... não, mas eu chamo um táxi ou eu chamo um Uber. Tá, legal, também é uma possibilidade, maravilha. Mas e se não tiver táxi? E se não tiver Uber? E se for de madrugada? E se estiver chovendo? E se seu voo atrasou? Você tem que contar com o imprevisto. Então, quando o seu agente de viagem ou a sua agência de viagem te oferecer isso, olha com carinho e analise bem, porque muitas vezes vale a pena. Muitas vezes vale a pena. Eu normalmente sempre contrato quando eu vou viajar, tá? Às vezes eu estou com criança, às vezes eu estou com família, então assim, vale a pena. Se eu não for alugar um carro e sair dirigindo, por conhecer a cidade e tudo mais, por já ter visitado aquele destino, com certeza eu vou contratar um serviço de receptivo. Normalmente, o que é mais conhecido como receptivo são os transfers, né? Que em português se chama traslado. Traslado é o transporte do aeroporto até um determinado destino, ou do hotel até um determinado destino, ou de um ponto a outro. Isso significa traslado. Normalmente é bem conhecido no mundo todo por levar as pessoas do aeroporto até o hotel, ou até a residência, ou até a casa de alguém, pousada, enfim. Então, analisa o custo, analisa se vale a pena, calcula o preço do Uber antes, pensa na possibilidade de não ter Uber naquele destino. Muitas vezes você chega, fica esperando o Uber, aí o Uber não vem, não chega, e você tem que aguardar, por exemplo, um outro Uber.
às vezes um Uber ou 99 ou qualquer lá que seja o meio do aplicativo, ele quer te cobrar em dinheiro, para não pagar, passar no cartão. Cara, é confuso, né? Então assim, principalmente se você está indo viajar para fora do país, esquece. Se você não conhece, não fala o idioma, esquece. Não recomendo você ir sem. Contrata porque vai sair mais barato para você. Bom, e o que mais que esses caras podem te oferecer, né, de receptivo? Eles podem te oferecer passeios, ele pode te oferecer city tour, visita nas praias que são legais, visita nas cidades próximas, passeio de buggy, ingresso para algum show que tenha na cidade, vai te dar dicas de lugares para você visitar na cidade, ingresso para museu, ingresso para cinema, para teatro, tudo que tem ali próximo que você pode usar de atrativo dentro daquele destino, eles vão te oferecer. E óbvio, vão te levar para fazer compras, normal, isso é normal, no mundo inteiro tem isso, eles vão te levar, vão passar na lojinha, mas você não precisa comprar, não é obrigado a comprar em nenhuma parte do mundo. Você vai, faz parte do roteiro, porque os guias, as empresas de receptivo acabam fazendo uma negociação com aquelas lojas, restaurantes, e onde eles levam essas pessoas para visitar, para conhecer, e eles ganham alguma coisa. Mas, gente, você não precisa comprar nada nunca. Ninguém obriga o viajante a comprar absolutamente nada. Você não quer comprar, você fica lá fora, você entra lá dentro, vê tudo, experimenta, mas não é nunca necessário comprar nada, tá bom? Não é obrigatório, não precisa comprar nada, nem um chaveirinho, nem uma pulseirinha, absolutamente nada. Outra coisa que é legal, muitas vezes você está no destino e não sabe se aquela praia ou se aquele lugar que você está querendo ir, se está valendo a pena. Imagina que você vai sozinho. Eu li numa revista que vale a pena. Legal. Aí você chegou lá, é uma furada. Praia feia, praia suja, lixo na praia, esgoto, sem banheiro. Tem muito disso, pessoal. Tem muito disso, tá? Esses caras vivem no destino, eles conhecem o destino, eles sabem onde está bom, eles sabem onde está ruim, eles conhecem muito o que eles estão oferecendo. Até porque eles estão oferecendo porque eles precisam oferecer para vender, para sobreviver. Esse é o trabalho dele, é o meio de ganho que esses caras têm localmente. Outra vantagem, normalmente esses passeios eles vêm atrelado com informação, com conteúdo, né? Vem um guia te explicando, te orientando, te explicando o lugar, a fundação, quando fundou a igreja, quando fundou o museu, o período, a história do lugar. Você enriquece a sua viagem com conteúdo. Se você for sozinho, você não vai saber praticamente toda a história do lugar. Não é só lendo em revista. Muitas vezes ele vai te contar como funcionou, como aconteceu. Pode ter no livro, pode, mas você não vai ficar lendo livro, ou levando guia na viagem, ou ficar vendo na internet, porque você não vai aproveitar para observar as coisas que tem naquele destino. E você vai falar assim, nossa, mas tem que pagar. Claro, pessoal, tem que pagar, é um trabalho. E te digo mais, pensa o seguinte, imagina você deixar para comprar um ingresso da Estátua da Liberdade ou ir visitar a Estátua da Liberdade sozinho. Estátua da Liberdade, o Coliseu, o Vaticano. Gente, são filas quilométricas, demora horas para você conseguir comprar um ingresso. Fora que tem lugar que você não consegue comprar no mesmo dia. Esses caras adiantam muita coisa para você, muita coisa. A compra do ingresso já é uma coisa fantástica, tá? Então, já te tira da fila muitas vezes, de uma das filas, né, que é a fila da compra. Às vezes você precisa trocar o ingresso que você comprou na internet, esses caras conseguem organizar muita coisa para você ganhar tempo na sua viagem. Portugal, por exemplo, tem um castelo que eu fui sozinho visitar para conhecer e tudo mais. Gente, vocês não têm noção. Filas e mais filas. Filas do lado de fora, fila do lado de dentro, trânsito de pessoas para entrar. Fila demorou tanto para chegar dentro do castelo que eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu quis ver de perto como era a infraestrutura daquele castelo para receber as pessoas que chegavam ali sozinho, sem comprar, com um receptivo. Foi o único que eu fiz para ver quanto tempo ia demorar para chegar.
E no final eu acabei indo embora porque eu não aguentei mais de tanto esperar na fila. Só para vocês terem uma ideia do transtorno que é muitas vezes ir num lugar desse, principalmente sozinho. Normalmente os passeios já incluem transporte, tem alguns que incluem bebida, alguns incluem almoço. O cara vai te buscar no hotel, te deixa no hotel de volta, você não se preocupa com transporte. Tem alguns passeios que são cansativos, você precisa analisar o que você está comprando, pergunta, tira dúvida, conversa com as pessoas que estão te vendendo para você entender se você quer fazer esse passeio, porque ele pode ser um passeio longo, né? Pode ser um passeio que demore horas para você retornar. E se você não tiver afim, não vai. Tem passeios que duram menos tempo, tem passeios que duram mais tempo. Maravilha. Falei aqui do exemplo das filas. As praias, os lugares também que são assim, os atrativos, tem muita coisa. Por exemplo, você chega num destino, Porto de Galinhas, por exemplo, você está lá em Porto de Galinhas e aí você fala, poxa, tem um passeio aqui, tem um passeio ali, tá. Tem um atrativo lá que nem todo turista vai. Por que não vai? Porque ele não sabe onde é, ele não consegue chegar se não for através de guia, entendeu? Para realizar aquele determinado passeio. Então não vale a pena, porque você foi até aquele lugar, estava lá, não aproveitou e não conheceu. E quando você chega em casa, você vê alguém do seu grupo, ou alguém que foi nessa viagem, falando com você, nossa, eu fui lá em tal lugar. Poxa, eu estava lá e não fui. É maravilhoso, perdi. Então, até uma próxima viagem. E você não sabe quando você vai retornar naquele lugar. Então, é muito legal. O que mais que é importante? Se você, independente se você vai viajar sozinho, em dupla ou com a família, eu sempre recomendo, tá, pessoal? Se você não conhece o lugar, é melhor você seguir com o receptivo para conhecer, faz ao menos um city tour para entender como é que funciona e tudo mais. Dependendo da hora do seu voo, quando você chegar, dependendo de quantas pessoas você tiver, você pode ir de táxi também, não tem problema. Existe esse serviço de receptivo de duas formas. Uma que é chamada de regular, que vai todo mundo, no ônibus ou na van, que é eles aguardam muitas vezes chegar várias pessoas. Existe o privativo. O privativo só vai você. Então, normalmente, eu uso o privativo, porque fica mais ou menos o preço do táxi. E eu prefiro o privativo, que eu já vou conversando ali com o cara que está me levando e perguntando para ele também o que tem de legal na cidade, o que presta, qual é a praia que está legal, ou se tem algum atrativo. Então, isso é importante, tá? Então, privativo é só para você e quem está com você ou sua família. E o regular vai todo mundo, vão pessoas desconhecidas. O que você precisa levar em consideração, tá? Quando você for contratar esse serviço, principalmente internacional. Se você está com muita bagagem, com pouca bagagem, a quantidade de pessoas, tudo isso vai influenciar o horário do seu voo. No internacional, muita gente perde o transfer, perde o receptivo, porque fica lá maravilhado com as lojas, se perde no aeroporto. Então, fica atento a essas dicas, tá? Chegou, já liga, entra em contato e fala, olha, eu estou saindo, me espera aí. Não perde tempo em free shop nessa chegada, se você não conhece o lugar, ou se você tem um receptivo, vai embora. E na volta você entra, vem mais cedo e fica lá no free shop se deliciando. Mas na chegada você tem um horário e ele vai te esperar até um determinado tempo. Depois ele vai embora, ele não fica lá te esperando. E aí se você ligar depois, já era, o cara não atende mais, aí você vai ligar para a empresa, aí vira um transtorno. Falei das filas, falei dos ingressos, então muitas vezes esses caras têm a fonte onde comprar o ingresso, onde encontrar o ingresso para aquele determinado atrativo que está acontecendo ali na cidade. Se você não vai comprar com a sua agência de viagem ou com a agência ou com alguém que está te indicando você comprar ou te recomendar, eu vou te passar alguns cuidados, tá? Existe o oferecimento desse trabalho em vários lugares. O hotel oferece, e normalmente o que o hotel oferece é seguro, porque são pessoas credenciadas, vamos chamar assim. São homologadas pelo hotel, são empresas, é regulamentado, a documentação está em dia, maravilha. E você tem a compra que você pode fazer pela sua agência de viagem, pelo seu agente de viagem, ou pela própria internet, ou pelo lugar que você está comprando.
Existe a compra local, que aí você comprar lá diretamente no local, no hotel, por exemplo, ou você comprar muitas vezes até pelo próprio motorista do transfer que você contratou, às vezes ele vende pela própria empresa dele esse trabalho, né? E existe o oferecimento muitas vezes em pontos turísticos. Esses vocês têm que tomar alguns cuidados, tá? Por quê? Por quê, Marcos? Às vezes você está na praia, vem o cara te oferecer, olha, quer fazer um passeio, quer andar de escuna, quer andar de barco, quer fazer um passeio para praia distante, tá, é assim, é 30 reais, é 20 reais. Pessoal, tem que tomar alguns cuidados, porque muitas vezes você pode estar entrando numa barca furada e tá entrando numa coisa que o cara pode não estar regulamentado. O ônibus pode ser velho, a van pode ser velha, pode dar problema na estrada, pode quebrar. Não que os outros não possam quebrar, é porque se você está indo numa coisa sem estrutura, se um ônibus ou uma van quebrar no meio do passeio, você vai ficar lá esperando não sei quanto tempo voltar. Numa empresa que já faz, que é regulamentada, que trabalha direitinho, ela vai mandar outra para te buscar lá, então rapidamente vai colocar outro transporte para seguir viagem. Não sei se esses guias são credenciados, se eles vão te contar a história direito do lugar, né? Então não vá pelo preço. Procure entender se essa empresa é homologada, se ela tem cadastro nos sistemas de turismo, se ela é homologada, se o hotel conhece, se a sua agência conhece, se o seu agente te indicou. Procure informação para entender, para não ser um transtorno na sua viagem, porque às vezes você vai querer economizar 10, 20 reais e vai ficar frustrado. Vai por mim. Muitas vezes, alguns passeios, eu vejo as pessoas fazendo, principalmente, elas não analisam muito se é privativo ou se é regular. Guarda bem esse nome, privativo e regular. Regular lembra de muita gente e o privativo você ou poucas pessoas. Legal. Qual que é a diferença? Se você tá num clima de festa, de oba-oba, de bagunça, maravilhoso, legal, vai no regular, show de bola. Tem forró, tem música, tem banda, tem som alto, tem bebida, tem tudo, muita gente a bordo, lembra disso. Se você vai numa coisa privativa, você tem mais privacidade, o nome já diz. Vão poucas pessoas ou vai só você, então você pode voltar a hora que você quer, você pode ir embora a hora que você quer, você pode parar onde você quer. No regular, não. O regular você vai ter que seguir aquela agenda, aquele cronograma. Ah, eu tô cansado, quero voltar. Não dá, você só vai voltar no fim do dia. Se você quiser voltar antes, você tem que pegar um táxi e ir embora sozinho por sua conta. E é você que tem que pagar isso. Tá? A empresa não vai te pagar nada e não tem reembolso. Então, não tem milagre. Cuidado com essas ofertas milagrosas que algumas empresas, algumas pessoas oferecem pela internet, que pode te despertar curiosidade e você cair em uma armadilha de comprar isso e muitas vezes ir parar numa roubada, gente, tá? Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Então, assim, além de poder quebrar o carro, o documento do veículo pode estar irregular, motorista pode não ser habilitado, guia pode não ser habilitado, o carro pode estar com a documentação atrasada. Imagina o seguinte, você comprou um passeio baratinho lá na praia, de uma pessoa que você nunca viu, chegou lá na sua mesa, te ofereceu, você foi lá, gostou da cara dele e comprou. Maravilha, 30 reais, um passeio para uma praia. Só que o carro chegou lá, foi parado numa blitz. Aí o guarda fala, documento. Não, não tem documento. Aí você está a não sei quantos quilômetros do lugar que você saiu, que é o seu hotel. O carro foi apreendido e você vai ter que voltar para trás. Quanto vai custar para você o táxi? O cara não vai te reembolsar, tá? Vai por mim. Você vai gastar muito mais do que 50 ou 100 reais, dependendo do ponto que o cara foi abordado ali naquele determinado lugar, pela fiscalização. Aí você voltou tudo para trás e aí você falou, poxa, eu gastei 30 desse passeio, mais 100 de táxi. Poderia ter gasto 50 no passeio lá que o hotel ou que a minha agência ou que o meu agente me ofereceu. Exatamente essa conta que você precisa fazer. Ah, mas eu vou fazer tudo isso de Uber. Uber não é guia de turismo. Uber não faz trabalho de receptivo. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Você quer pegar um Uber, ele vai te levar de um ponto a outro só. Muitas vezes ele não é habilitado para fazer esse trabalho e te levar em alguns lugares. Pelo contrário, pode te levar em alguns lugares que você pode se arrepender. Bom, o que mais aqui de transfer, de dica que eu posso dar para vocês? Por exemplo, na parte de quanto custa, né? Deixa eu falar um pouquinho do tipo de carro que você vai encontrar quando a gente está falando de transfer ainda, tá? Porque é importante vocês entenderem. Transfer e traslado é a mesma coisa. Então, no receptivo, se vai uma pessoa ou duas pessoas, normalmente são carros menores no privativo. Conforme aumenta a quantidade de pessoas, vão indo carros maiores. Então você tem desde um carro pequeno, aí você vai ter carro executivo, você vai ter van, você vai ter SUV, você vai ter micro-ônibus, ônibus, até helicóptero tem. O que acontece? Quanto maior e mais luxuoso o veículo, melhor o serviço e mais caro o serviço. Bacana? Então assim, então eu já falei, o que você tem que medir? Quantas pessoas vão com você usar o trabalho, o passeio, e a quantidade de bagagem que você está levando, principalmente no internacional. Internacional, um transporte do aeroporto, por exemplo, em Nova York, tá? Que é um destino que muita gente conhece. Nova York, um transfer pode custar a partir de $180, né? Para 2 até 3 pessoas ali, do aeroporto para o hotel. Isso, Miami pode custar... Miami custa até um pouco menos, depende do carro e tudo mais. Mas Nova York é perto disso, tá? Poxa, vale a pena? Depende, gente. Depende muito do que eu falei aqui. Se você não conhece, se você não fala o idioma, se você não conhece o lugar, se você vai chegar tarde, não quer ficar esperando, e tudo isso é comodidade. Qual o preço da sua comodidade? Você quer embarcar e descer e ter uma pessoa te esperando, ou você quer descer e começar a trilhar o seu passeio? Tudo vai depender do que você está comprando ali para aquela viagem. Muitas vezes você vai dizer, olha Marcos, não, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de chegar lá e procurar o ônibus e pegar o ônibus do aeroporto e chegar lá e explorar. Maravilhoso. Tem gente que gosta mesmo. Tem gente que gosta mesmo. Mas não tem conforto. Não existe conforto nessa operação. Você vai chegar, vai fazer tudo sozinho, pode gastar mais do que o previsto, perde-se muito tempo, tá? Perde-se muito tempo, perde-se um tempo absurdo. Se eu estou dizendo que perde, porque eu já fiz muito isso, muito, muito. Eu conheço e eu sei o que estou fazendo. E eu faço para testar e eu vou e exploro. Eu quero muitas vezes, eu vou muitas vezes no receptivo, mas quando eu não conheço, eu vou primeiro no receptivo. E quando eu volto naquele lugar, aí eu vou explorar, para ver quanto tempo eu demoro, se eu vou conseguir chegar, a mobilidade do lugar. E às vezes eu faço só um city tour para ver, por exemplo, onde fica aqueles lugares que eu acho legal. Isso é importante. O city tour não vai dar para fazer tudo. Ninguém consegue conhecer tudo do lugar. Isso é impossível. Tira isso da sua cabeça, não existe, tá? O que é legal de aproveitamento que você pode ter? Normalmente o City Tour é o passeio mais barato que existe no mundo, é o City Tour, porque vão várias pessoas e é compartilhado. Então você vai conhecer um pouco da cidade, vai passar nos principais pontos turísticos e tem um guia falando e comentando com você sobre aquele lugar. E ele vai dando dicas, olha, aqui vai ter isso, vai ter tal, e amanhã tem um passeio para tal lugar. Legal. Normalmente, o que eu faço? Eu faço esse city tour, conheço esses lugares principais, não dá para passar horas lá, porque existe uma programação, e depois eu volto para aquele lugar sozinho ou com quem estiver comigo. Entendeu? Então, isso é uma boa dica para vocês aproveitarem. Tem várias empresas que fazem isso no Brasil, no exterior. Depois eu vou dar algumas dicas de onde comprar transfer, onde os melhores lugares para você conseguir comprar no Brasil, no Nordeste. Eu vou falar um pouquinho disso para que vocês possam, de repente, tentar comprar isso sozinhos, sem medo, sem arriscar. Mas
o que eu recomendo, quando você estiver fechando o seu programa de viagem, se é através de uma agência, inclui alguma coisa nesse sentido, um city tour, um passeio, vai por mim, inclui que vale a pena. E chegando lá, você pode comprar diretamente as outras opções. Eu não recomendo que você compre tudo, né? Não é isso. Compra alguma coisa, porque chegar, muitas vezes, se você programa e compra todos os passeios, muitas vezes você chega lá um dia, tá chovendo, não tá legal. Então, compra um city tour, calma, vai, conhece a cidade, compra um passeio ou outro, pesquisa, pede opinião para o seu agente de viagem, pede para ele te falar onde é que tá bom ali, que praia que tá legal ali, ele vai sondar, ele vai perguntar lá pro pessoal do receptivo e vai te indicar. Já deixa alguma coisa na manga. O traslado é legal você comprar e o city tour é legal. São os dois principais. Os outros passeios, se você tiver muito tempo, legal, compra um e vai ver como é que é. Poxa, vira, o serviço é legal, o trabalho é legal. E nesse passeio, o próprio guia vai te oferecer outras opções de passeio, vai te mostrando também que existem outras opções de passeio para que você possa aproveitar melhor a sua viagem. Então essas são as dicas de hoje, do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha aí embaixo. Se você não se inscreveu, clique no canal, se inscreva, compartilhe o meu canal com seus amigos, amigas e todos aí, para que a gente possa oferecer mais dicas e opções para vocês conhecerem e ser um viajante mais esperto. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.